com seus olhos fechados, com sua mão no coração. Vamos falar com o Senhor nesta noite, nesta grande oportunidade, nesta bela oportunidade que o Senhor nos dá. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, com muita gratidão e alegria, nós estamos aqui na sua presença, porque, como diz na sua palavra, até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos ajudou. E se nós estamos aqui, meu Pai, é porque nós temos confiado naquilo que é seguro. O Senhor é a nossa rocha. E graças a essa rocha, Senhor, nós temos uma força, nós temos uma segurança. E é por isso, meu Pai, que nós buscamos o Senhor, porque cremos. Porque nós cremos, meu Pai, porque nós somos o resultado daquilo que nós acreditamos. Nós vamos fazer aquilo que nós acreditamos. Então, se nós temos buscado, declarado, confiado, orado, chamado a sua atenção, meu Pai, é porque nós cremos nisso. Então, tem misericórdia de nós, Senhor. Abençoa o teu povo. Derrama sobre cada um de nós, meu Deus, a visão que nós precisamos, o discernimento que nós precisamos, a alegria que nós precisamos, as curas que nós precisamos, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa o nosso povo. Fortaleça, Senhor. Fortaleça, meu Pai, as famílias, fortaleça cada um de nós, meu Pai, nos ajuda para que tenhamos a visão certa, para que nós todos os dias possamos alinhar o nosso caráter ao padrão correto, Senhor, que é o padrão do Senhor, que em todos os dias, meu Pai, nós possamos perceber esse avanço, essas mudanças, essas melhorias, meu Pai, todos os dias, porque tudo está mudando, Senhor, mas muitas pessoas têm mantido aquela rigidez mental, aquela rigidez nos hábitos, nas palavras, no estilo de vida, que só atrapalha, que só atrasa a vida das pessoas. E o Senhor não quer, o Senhor não tem isso para nós. Pelo contrário, o Senhor diz para que nós não viéssemos a ficar parados, mas expandindo, multiplicando, crescendo, meu Pai. Então aquilo que fizemos ontem, podemos fazer melhor hoje. As coisas que vivemos ano passado, meu Pai, nós temos que superar. Se fomos abençoados ano passado, que esse ano seja infinitamente superior. E sendo abençoados esse ano, meu Pai, que o ano seguinte seja infinitamente melhor do que esse, meu Pai. Essa sempre é a nossa fé. Todos os dias nós declaramos isso, Senhor. Nós viveremos o melhor tempo das nossas vidas até então. Porque a vida com o Senhor nunca tem um teto. Porque o Senhor é ilimitado, o Senhor é infinito. E então, se o nosso Deus é infinito, o seu poder também é. Então, aquilo que limita o seu poder, meu Pai, é muitas vezes a incredulidade. Que por conta da incredulidade, o Senhor não pôde fazer milagres na terra que o Senhor morava. Por conta da incredulidade, viúvas e leprosos não foram curados na terra de Israel, mas ímpios foram. Então nos ajuda, meu Pai. Nos ajude a enxergar as oportunidades, nos ajude a agarrar, meu Deus, cada oportunidade, para que o Senhor possa fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas coisas extraordinárias neste tempo, Senhor. Porque tudo que nós temos é o agora. Que nós possamos lembrar da frase que foi dita para Davi. Davi cumpriu com o propósito do Senhor no tempo dele e morreu. Então todos nós, meu Pai, ninguém foi criado para simplesmente nascer, crescer e morrer sem deixar nada. Não, Senhor, nós temos um propósito. O propósito das nossas vidas é nos relacionar com o Senhor. O propósito das nossas vidas é fazer a sua vontade. É agradar, meu Deus, o Senhor, atraindo mais pessoas para o Senhor. Porque o Senhor disse que quando o Senhor fosse levantado, atrairia todos para o Senhor. Então, o pecador é atraído pela cruz. Nós somos, meu Pai, nós pecamos, mas nós não temos mais prazer no pecado. Por isso que nós somos atraídos pelo Senhor, porque nós queremos o Senhor, nós não queremos mais aquela velha vida.
Nós vemos, meu Pai, que todos aqueles que se encontravam com o Senhor, a maioria deles já largava tudo imediatamente e já seguia com o Senhor. Porque as coisas que o Senhor falava, a presença, o Espírito do Senhor, era uma dinamite, era uma explosão na vida das pessoas, na cabeça das pessoas. Os próprios soldados, meu Pai, que a função deles era simplesmente cumprir ordens. Soldado não pensa, soldado obedece. Eles tiveram uma missão e eles retornaram sem cumprir essa missão, dizendo que nunca ouvimos nada igual, nunca ouvimos ninguém falar como esse homem. Então nos ajuda, Senhor, nos ajude a não nos acostumar a sermos impactados, meu Pai, todos os dias pela sua presença, que todos os dias sejamos impactados pela sua presença, Senhor, que nós não venhamos a nos acostumar com uma vida abençoada, que nós venhamos a vigiar ainda mais, para que ela possa crescer e ser uma bênção, meu Pai, em nome de Jesus. Nos ajude a manter o foco, meu Pai, todos os dias da nossa vida. Nos ajude a suportar o peso da bênção, nos ajude a ter o caráter para suportar as bênçãos, meu Pai, para que a gente não se distraia, para que a gente não se afaste, para que a gente não se torne arrogante, para que não ache que foi a própria capacidade, meu Pai, que conquistou alguma coisa. Não, Senhor. Que o Senhor nos ajude a guardar a nossa mente, o nosso coração do engano, em nome de Jesus. Nos perdoa, Senhor, por falhas, pecados, erros, tudo aquilo que falamos, pensamos, fizemos, que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo. Nos perdoa. Abençoa o nosso povo, nos cubra com Teu sangue, abençoa esta noite, Senhor, abençoa a nossa madrugada de oração, nosso projeto Casa Firme, nos cubra com Teu sangue, em nome de Jesus. Obrigado por tudo, Senhor, nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito, que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2024, a unção de Josué está sobre a minha vida e eu creio nisso. Amém? Amém? Pode sentar, por gentileza. Diga comigo, por gentileza, a prosperidade da alma. A prosperidade da alma. Deixa eu ler para você, aqui a passagem de 3 João, vou ler em 2 traduções, 1:2. Amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que sejas bem-sucedido, fala comigo, que seja bem-sucedido em tudo que empreenderes. Assim como é próspera, vamos juntos, assim como é próspera a sua alma. E aqui na mensagem diz assim: oro para que tenha êxito em tudo que fizer e tenha boa saúde. Que as suas atividades prosperem assim como a sua alma. Então aqui nós já vemos uma atitude, né? Eu estou orando pela sua vida, eu declaro na sua vida a vitória, a prosperidade, que você seja bem-sucedido em tudo que você fizer e que também a sua alma seja próspera. A nossa alma precisa ser próspera, a prosperidade da alma é algo fundamental para a nossa vida. Porque olha só o que diz Tiago, Tiago 4, 1 a 3. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? De onde vêm os nossos problemas? É muito interessante essa palavra. Porque nós temos o mau hábito de sempre colocar, né? Não, o meu problema, ele está desse jeito, eu estou vivendo essa situação por culpa daquela pessoa, por culpa daquela condição, daquela circunstância. E o Tiago está falando aqui, ó, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? De onde vêm os seus problemas? Não vêm das paixões
que guerreiam, das emoções que estão lutando aí dentro de você? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem, e quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Então, de onde vêm os nossos problemas? Vêm das guerras internas de uma alma em conflito, de uma alma que está doente. Então nós passamos muito tempo da nossa vida perdendo coisas, perdendo vida, perdendo relacionamento, perdendo dinheiro por conta da alma. Uma alma que ainda é muito forte, não é o espírito que domina ainda. Porque uma alma doente deixa o seu corpo doente. A depressão é exatamente isso. Uma alma doente, um emocional debilitado, adoenta o corpo. Tem inclusive uma passagem que fala isso. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Às vezes, quantas pessoas que a gente já viu que ela ia no médico, estava sentindo mal, fez exame de sangue, fez um monte de coisas. Falou assim, olha, no exame não tem nada. Não, mas eu estou mal, eu estou me sentindo mal. Ou seja, o corpo estava muito mal, porque a alma estava muito debilitada. Então, uma alma que está doente vai adoentar o seu financeiro. Você não trabalha direito, você é impulsivo, você age de uma forma negligente. Uma alma doente vai adoentar a sua família, vai adoentar o seu casamento, os seus relacionamentos, porque uma pessoa com uma alma ferida, ela está sempre querendo ferir outros, ela está sempre em pé de guerra, sempre na defensiva. E as pessoas têm a tendência de colocar a culpa em coisas externas. Mas a palavra está nos mostrando de onde vêm suas guerras? Vem das paixões, daquilo que guerreia dentro de você. Ou seja, fala comigo, todas as nossas crises são internas. Todas as nossas crises são internas. As pessoas falam do dinheiro, da falta do dinheiro, da crise, das questões, do preço das coisas, mas o dinheiro está aí. O dinheiro está aí. Tem muito, mas muito dinheiro. A gente tem vivido esses últimos anos, anos de pandemia, pós-pandemia. E sabe um setor que na pandemia foi um dos que mais lucrou, pessoal? Foi os artigos de luxo. Vai entender, né? A gente pode falar, nossa, mas qual o sentido, né? Afinal, as pessoas não estavam trabalhando, não podia viajar, estava preso em casa, pois é. Mas as pessoas foram viciadas em gastar, em consumir, e então o e-commerce foi o setor que mais cresceu, e esse setor especificamente nunca ganhou tanto dinheiro como nesse período. Ou seja, dinheiro tem. Dinheiro não é o problema. O problema do mundo não é falta de dinheiro, não é falta de alimento, não é falta de água, não é falta de nada do que dizem que é. Não é porque a gente come muita carne, não é porque a gente anda muito de carro, então gasta muito gasolina. O problema do mundo não tem nada a ver com isso. O problema do mundo são almas doentes. Almas doentes fazem pessoas amarguradas, chatas, que só sabem pesar a vida dos outros, amarguradas. Ou seja, o foco é outro. Pessoas instáveis, por exemplo, pessoal. Pessoas instáveis, quando elas têm dinheiro, o que elas fazem? Nossa, sorri para todo mundo, é gentil com todo mundo. Quando ela tem dinheiro, ela assim, é a melhor pessoa do mundo. Quando ela não está com dinheiro, tudo está ruim, nada está legal, ela briga com todo mundo e me respeita, eu estou cheio de problema na cabeça. Ou seja, instabilidade. O problema dela não é falta de dinheiro ou excesso de dinheiro. O problema dela é que a alma dela ainda é uma alma em crise. Então as pessoas têm vivido dessa maneira. Tem pessoas que elas ainda continuam escravas sentimentalmente.
Então, quando ela está com um problema no casamento, está com um problema com o marido, ela fica insuportável. Quando está com problema na família, ela não tem paciência para nada, ela não tem cabeça para nada, ela não come direito, ela não trabalha direito, ela não trata bem as pessoas, por quê? Ainda é uma escrava sentimental, ou uma escrava do financeiro. Então, o que domina o meu emocional, domina a minha vida. Fala comigo, o que domina o meu emocional, domina a minha vida. Então, o que domina a sua vida? Será que é um relacionamento que domina o seu emocional? Será que é o dinheiro que domina o seu emocional? Será que a sua alma é escrava? Porque se a alma não é saudável, tudo vai ser doente. Fala comigo, se a alma não é saudável, tudo será doente. Então nós precisamos analisar na nossa vida os nossos resultados, os nossos relacionamentos e analisar como está a nossa alma. Eu oro para que você prospere em tudo que você tudo que você fizer e que a sua alma seja próspera. Não uma alma escassa, não uma alma doente, mas uma alma próspera, generosa, abundante. Olha aqui em Romanos 6,16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, a quem você se coloca como servo, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis. Então, se eu me coloco debaixo de um jugo, eu me torno servo daquele senhor, né? Então, se eu só obedeço às minhas emoções doentes, se eu só obedeço às minhas emoções perturbadas, confusas, tudo na minha vida será confuso, porque eu me coloquei debaixo desse jugo, eu sou escravo de quem eu obedeço. Eu obedeço às minhas emoções, logo eu sou escravo delas. Saul é um exemplo de um homem de uma alma doente. Saul, ele tinha uma alma doente. E uma alma doente atrai doenças espirituais. Lembra que ele começou, depois que ele ouviu aquela música lá, que Davi matou dezenas de milhares, ele ficou com a sua alma doente, e ele ficou com o espiritual doente abre caminho para o diabo. Ele ficou possuído, perturbado, oprimido. Então muitas pessoas têm uma alma doente que abre a porta para um espiritual doente, que abre a porta para o diabo trabalhar na vida dela. E nós vivemos num tempo, num período, onde as pessoas estão extremamente doentes emocionalmente. As pessoas tratando problemas espirituais e emocionais com remédio, como algo físico. Pessoas que não têm paz em casa, porque ela não tem paz na alma. Ela não consegue ter paz com as pessoas, porque ela não tem paz com ela mesma. Ela é uma pessoa atribulada, com guerras internas acontecendo. Então, se não há paz internamente, a pessoa, ela vive em conflito. Judas mostra também que ele tinha uma alma doente. Ele roubava o dinheiro lá que eram ofertados no ministério de Jesus. Ele traiu Jesus. Aí depois, o que ele fez com aquele dinheiro? Ele ganhou dinheiro, né? Ganhou as 30 moedas de prata. Ele ficou com o dinheiro? Foi lá, jogou no templo e depois se matou. Olha a maluquice de uma pessoa que está com a sua alma doente, como ela faz escolhas estúpidas dominadas pelo diabo. Ela rouba Jesus, ela traz Jesus, depois ela devolve o dinheiro que ela ganhou por Jesus e depois ela se mata pela culpa. Ah, mas o que ela fez não era certo? Ela não acreditava naquilo? Por que ela se matou então? Porque ela tomou decisões na alma. Então veja, tudo que ele fez, tudo que Judas fez, fracassou. Tudo que um dia ele queria dinheiro, ele ficou sem dinheiro, ele devolveu o dinheiro. Ele quis trair Jesus, ele achou que Jesus não era o cara certo, depois ele foi lá e se matou. Tudo que ele quis um dia, tudo que ele buscou, ele fracassou, ele não ficou com nada. Foi para o inferno.
Mas se ele tivesse buscado ajuda, a mudança da vida dele através de Jesus, se ele tivesse falado, Jesus, eu estou pensando nisso, eu estou sendo tentado a ter uma atitude dessa, me ajuda. Se ele tivesse buscado a mudança da vida dele em Jesus, ele teria sido curado, ele não teria terminado daquela forma. Porque se não muda dentro de nós, não vai mudar fora. Se eu não trato as minhas guerras internas, de onde vêm os problemas, as guerras que vocês têm? Vêm do interior de vocês, disse Tiago. Então, quantas pessoas que elas continuam se colocando em problemas por conta de uma alma instável, por conta das guerras internas, por conta de uma autoestima muito baixa. Quantas pessoas, por exemplo, pessoal, que elas pagaram várias vezes dívidas, e depois que elas fazem, elas voltam a se endividar. Ela paga, ufa, agora estou em paz, agora posso gastar de novo. E ela vai lá e se endivida de novo. Aí ela vai e tem aquela cena, né? Não, eu não aguento mais, eu vou cortar todos os cartões. Aí daqui a pouco, mês que vem, ela já tem segunda vez de todos os cartões. Então, não adianta, porque se não muda dentro, não vai mudar fora. Então Deus manda a provisão, Deus manda o cliente, Deus manda o suprimento, Deus ajuda na negociação dessa dívida. Ou seja, Deus manda os meios, aí a pessoa vai fazer o quê? Ela cai no mesmo buraco. Tem gente que vive se sabotando por conta de uma alma doente. Ela vai, ela luta no casamento, ela busca, ela ajusta, ela conversa, ela abençoa, e quando está bem, ela volta e cai no velho erro de novo. Nas provocações, nas instabilidades, nos desequilíbrios, ou seja, não entrou ainda. Por quê? Porque se não muda dentro, não vai mudar fora. Olha aqui nessa passagem de Números 14. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Muitas pessoas vivem desse jeitinho. Pessoas doentes da alma são murmuradoras. Pode perceber. Pessoas doentes, pessoas amarguradas, elas estão sempre achando um defeito. Ela está sempre criticando, ela está sempre vendo um problema em tudo. São pessoas muito chatas, muito desagradáveis. Porque ela não sabe fazer um elogio, mas ela é ótima para encontrar o problema. Então a gente vê que aqui o povo que saiu do Egito, eles saíram apenas fisicamente. Mas a mente continuou a ser escrava. Eles passaram uma vida inteira pensando como escravos, estando livres. É aquela história do elefante, né? Que ele está livre, mas bota uma cordinha nele e prende numa cadeira de plástico. Ele fica paradinho lá. Porque ele foi condicionado a uma escravidão. Ele foi condicionado que se ele tem uma corda e está preso em algum lugar, ele está preso mesmo. Então a mente dele, por mais que ele está livre fisicamente, ele está aprisionado internamente. Então muitos ficam carregando essas prisões, carregam uma baixa autoestima, carrega paradigmas que ela não vai merecer, que ela não pode, então ela nem sonha. Quantas vezes que a gente fala, escreve o seu propósito, sonha, declara, seja preciso, seja detalhista nos seus sonhos, ela não coloca. Porque ela não acredita que ela merece, ela não acredita que é para ela não acredita que ela pode. Então é uma crença de não merecimento, é uma crença de incapacidade, é uma crença de que ela fez muita coisa errada, que Deus não vai ajudar, não vai abençoar, não vai abrir a porta, que ela tem que aceitar mesmo, que ela tem muita coisa para colher. E ela vai vivendo assim. Então vive essas crenças tão fortes, então a pessoa, ela nunca acredita, a gente fala sonha, acredita, é para você sim, mas ela não acredita que ela vai conseguir, que ela merece, que é possível. Tem pessoas que não acreditam, por exemplo, que elas podem ser felizes na vida, que elas podem ser felizes no casamento, com uma família. Então são situações muito profundas, pessoal. Às vezes a pessoa, ela passou uma vida ouvindo isso. A vida é muito dura, casamento é muito difícil,
né? Homem é muito difícil, mulher é complicada, e a vida é muito, né? E vai colocando aquele monte de crença. Então a pessoa vai sendo escravizada. Escravos criando novos escravos. Às vezes um pai e uma mãe escravos criaram filhos escravos e agora a gente está criando novos escravos. Que a gente continua passando essas crenças. Por quê? Porque a gente recebeu, não deixa ninguém mandar em você, não aceita. Aí vira aquele povo briguento, aquele povo descontrolado, que não submete à autoridade, está sempre na defensiva, igual uma onça machucada, chegou perto, ela ataca, não precisa disso. Mas ela não entende. Está sempre agindo daquela maneira descontrolada, ou seja, escravos criando novos escravos. Aí vê o filho brigando, vê o filho descontrolado, vê o filho desobediente. Mas o que está acontecendo? Aí lembra, minha mãe era assim, meu pai era assim, eu tenho agido assim, meu filho está agindo assim. Ou seja, eu estou perpetuando gerações de escravos. Gerações de pessoas doentes emocionalmente. Meu pai não foi bem sucedido profissionalmente, minha mãe foi infeliz no casamento, aí eu estou vivendo situações no meu casamento, eu estou vivendo situações na minha vida financeira, e eu estou passando o exemplo para a próxima geração de que é difícil mesmo, porque não tem jeito mesmo, que as coisas são assim mesmo, a vida é só sofrimento mesmo. Às vezes a gente passou uma vida crescendo e ouvindo essas coisas negativas, e entrou. Então pode ser que a gente está aí, ouvindo palavras, mas com a nossa alma ainda doente. Olha aqui em Juízes 6, 10, 6. Diga comigo, mais uma vez, ok, lembre disso, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram aos Baalins, às imagens de Astarote e aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos Filisteus. Olha quanto tempo para ir atrás de tantos deuses. Olha o tempo que eles tinham para ir atrás de tanta igreja, né? Olha só, olha que maluquice, né? Os caras não tinham tempo para ir na igreja, não tinha disposição para buscar a Deus, mas buscava Astarote, Arã, Sidom, Moabe, a Amonita, todos os deuses desses povos, aí eles tinham tempo, fazia templos, fazia estátuas, fazia oferta, fazia dedicação. Veja, pessoal, como que para o diabo as pessoas têm uma força. Para ir para a igreja era difícil, mas para buscar os deuses de uns 6 povos aqui, era tranquilo. Era fácil, era de boa. Abandonaram o Senhor, olha só, como nada é por acaso, E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, por que a minha vida está assim? Por que eu estou passando por essa situação? A ira do Senhor se acendeu contra eles e ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram durante, fala comigo, 18 anos. 18 anos é tranquilo para você? Perder 18 anos da sua vida é tranquilo? Está tudo bem? 18 anos foram oprimidos todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, na terra dos amorreus. Olha só. Não quiseram buscar a Deus, quiseram a vida mansa, a porta larga, o Deus que não exige mudança de caráter. Buscou, beleza, segue, vamos lá. Até que chega no limite, a ira do Senhor se acendeu contra eles e Deus os entregou nas mãos dos inimigos. Eles não quiseram buscar os deuses dos inimigos? Aí, buscou o Deus dos filisteus, Deus entregou na mão dos filisteus. Olha que legal. Olha a ironia da vida. Então, qual é o motivo dos meus desafios? Olha, a relação de causalidade aqui, nada vem por acaso, pessoal. A pessoa planta, ela vai lá, ela brinca com a vida, ela brinca com a fé, ela brinca com Deus, Gálatas 6:7.
Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também vai colher. Então ele está achando difícil? Então, vai ter o que você quer. Muitos cristãos estão desse jeito, como esse povo, fazendo de tudo, faz de tudo, achando que vai dar tudo certo. Ora está servindo um lugar, outro Deus, está cheio de deuses, né? Deus orgulho, Deus sentimento, Deus preguiça, Deus entretenimento, né? Está buscando aí um monte de coisas para se preencher. Não, porque o que eu preciso aqui na minha vida, eu preciso de dinheiro. Não, eu preciso de um novo relacionamento. Não, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Beleza, ó, vários deuses. Baalins, Astarote, Arã, Sidom, vamos lá. Uma fé customizada. Né? Às vezes até está numa igreja, mas está buscando uma palavra que favoreça o sentimento dela, que exija pouco, né? Então, assim, estou buscando uma fé customizada, busco de vez em quando, vou no domingo, né? Vou levando assim, sou até uma boa pessoa, né? Mas lá na rua, de vez em quando eu solto uma mentirinha, né? De vez em quando eu vejo um videozinho que não deveria, mas Deus vai me entender, né? Porque porque eu tô meio mal no casamento, né? Você sabe como é que é, né? A carne é fraca, né? Às vezes a gente peca, nós somos pecadores, né? Cada um vai apresentando as suas. Então vai buscando, fazendo a desgraça das concessões. Quando a gente começa a fazer concessões, quando a gente começa a não saber dizer não a pessoas, a si mesmo, a gente se mete em problemas. A gente cai em armadilhas. Então, pessoas doentes emocionalmente, pessoas que não tratam essa doença emocional, elas são carentes. Pessoas carentes, o que elas fazem? Elas buscam se preencher de alguma coisa. Por quê? Porque elas têm uma baixa autoestima. Então, às vezes, fica flertando, fica dando olhadinha, fica buscando a atenção de outras pessoas. Fica na caça. Ou são muito críticas, não alivia, né? Não olha, não busca olhar pelo lado bom as coisas, o familiar, o marido, a esposa, só sabe ver o lado ruim, né? Igual, você nunca me ajuda em nada, né? A mulher fala, você nunca me ajuda em nada. Aí o marido vai lá, lava a louça, bota na máquina, tá, mas você botou com coisa suja, aí ficou sujo. Não olha a atitude. Olha lá o problema que ficou colado ainda, o molho de macarrão que não descolou. Mas não olhou lá, nossa, mas eu ajudei, né? Pelo menos eu fiz alguma coisa. Errei, mas fiz. E como diria meu irmão, o feito é melhor do que o perfeito. Né? Então assim, não ficou bom, mas pelo menos eu fiz. Eu tentei. Vamos melhorar. A gente não é que não, vamos conformar. Não. Então, você fez... Você pode melhorar. Então aí aquele que não fez, não pode reclamar. Ou a pessoa que era maliciosa, ela vê maldade em tudo, ela vê problema em tudo, ou pessoas muito ciumentas, né? Pessoas doentes emocionalmente, inseguras, não, um ciúme exagerado, uma insegurança, mostra doenças emocionais. Então muitas pessoas ainda estão na igreja, estão nas igrejas, fazendo o que o Senhor reprova. Ainda caem em gatilhos de crítica, gatilhos de provocação. Ainda carregam essas crenças, esses complexos. A pessoa não consegue ficar bem muito tempo. Tem gente que vive assim, infelizmente. Ela não consegue ficar bem muito tempo. É igual a palavra fala. Tão logo tinham paz, voltavam a fazer o que o Senhor reprova. Não pode ter um pouco de paz, não pode ter quitado as contas, não pode estar bem no casamento, que ela vai lá e faz o que o Senhor reprova. Vai lá e se mete em problema, vai lá e fala bobagem, vai lá e faz bobagem, porque tudo é uma questão interna. Se eu não resolvo as questões internas, nós vamos passar a vida pegando problemas com as próprias mãos, pessoal. Se nós não tratamos um problema emocional, eu vou gastar mais do que eu tenho.
Quantas pessoas que vivem por imagem? Ela vai no restaurante para acompanhar as amigas que estão melhores lá. Ele vai, ele compra um relógio, um sapato, um celular para mostrar para o amigo dele, colega de trabalho, que ele está indo bem. Então, problemas emocionais fazem a pessoa fazer bobagens com a vida. Ela vai para lugares que ela não deveria, ela tem atitudes que ela não deveria, para mostrar para o outro, para mostrar uma imagem, para acompanhar uma turma que não está agregando em nada na vida dela, só está tirando. Então ela tenta resolver uma coisa pegando um problema. Eu preciso mostrar que eu estou bem, está endividado. Aí está endividado, tem problema no casamento. Não trata o principal, que é a alma doente. Então as pessoas escravas do passado, lembram de coisas que não cabem mais, falam de coisas que não cabem mais, escravos da religiosidade, escravos de uma fé miserável, uma fé que a pessoa nunca saiu do lugar, ela continua mantendo aquela fé, buscando profecia, buscando objetos, aquilo se torna uma escravidão tão violenta que ela está buscando a vassourinha, está buscando lencinho, está buscando tijolinho, está buscando não sei do que, está buscando alguma coisa, porque se eu tiver esse sal, se eu tiver essa água que foi consagrada, se eu tiver esse trem aqui, aquela chave, aí a minha vida vai mudar. Não, a sua vida vai mudar quando você se curar. A sua vida será mudada quando você se alinhar à palavra, não tem outro caminho. Porque aí muitos estão em igrejas vivendo pesados, criticando todo mundo, falando mal do outro, infelizes, tristes. E Jesus falou que o fardo dele é suave, o fardo dele é leve. As coisas de Deus não são pesadas. O reino de Deus é leve, não é cansativo. Então, se às vezes a pessoa tem um peso nas coisas espirituais, é porque tem coisa muito errada. Pesado, cansativo, é religião. Você não vê os religiosos aqui pesando todo mundo? A mulher estava lá encurvada há 18 anos, Jesus curando, sabe? Venha 6 dias na semana para ser curado. Hoje não. Estava só 18 anos lá, ninguém tinha orado por ela. Ninguém tinha insistido, tinha ajudado. Provavelmente olhava para ela e falava assim, você está assim porque você é uma pecadora. Então a pessoa fica pesada por conta da religião. Você já não ouviu aquelas igrejas que as pessoas falam que quando tem algum erro lá, alguém descobre alguma coisa, fala no altar, ó, fulano lá errou, ninguém fala com ele, ninguém conversa com ele, ele fica num canto da igreja, se alguém cruza com ele, ele atravessa para o outro lado da rua. Tem de tudo. Isso não é cristianismo, isso é religiosidade, e Jesus ficava furioso, irritado com esse povo hipócrita, que achava que era muito melhor que todo mundo. Então a vida precisa de uma consistência, uma vida abençoada precisa de continuismo. A vida com Deus não é um momento, então logo eu tenho paz, eu volto para as velhas obras, eu faço igual o provérbio, o cão volta ao seu vômito. Não, a vida com Jesus não é um fast food. Não é fazer algo bom hoje e eu paro amanhã. Eu preciso dar consistência, assim não vai funcionar, nada na vida vai funcionar. Você vai no seu trabalho 1, 2, 3 dias, depois falta mais 2, você vai ser mandado embora. Você cuida da sua saúde, vai na academia, 1 semana e fica 3 sem ir, você vai passar toda vez com dor. Aí você volta lá e agora vai. E vai meia hora na esteira, e puxa ferro, e faz leg press, aí você fica mais 1 semana cheio de dor, cheio de cãibra, aí você só volta daqui a 2, 3 semanas. Só vai viver assim, só vai viver machucado. Então, a vida com o Senhor precisa de consistência. Você ganha quanto? Eu tenho que me organizar. Dízimo, oferta, guarda um pouco, não vai queimar tudo também.
guarda um pouco, gasta um pouco. E isso com o tempo vai multiplicando, Deus vai te mandando mais, porque você é dizimista ofertante, Deus vai te abrindo portas, Deus vai te mandando, você vai se organizando, investe em algo, aquilo vai multiplicando de forma passiva e você vai comprando o que você quer, fazendo, reduzindo um pouco o seu padrão de vida para que lá na frente você colha. Mas tem gente que vem hoje, recebe 2.000, gasta 2.000, recebe 5.000, gasta 5.000. Então você pode ganhar 200.000. Você vai gastar 200.000 e vai continuar no mês que vem sem condição. Vai ter endividado, porque quanto mais entra, mais compromisso a gente faz. Que agora a gente vai em tal lugar, a gente compra tal coisa, a gente aumenta a parcela em tal coisa. Então, se a gente não tiver uma organização, Deus abençoa, manda a bênção, manda o suprimento, eu vou lá e queimo tudo, eu entro em dívida, eu faço negócios errados, eu não penso, eu vou na emoção. Então, nós precisamos ajustar. Porque uma alma doente, pessoal, ela gasta demais, ela come demais, ela briga demais. Pode ver, pessoas doentes emocionalmente, elas tendem a estar com a saúde debilitada, acima do peso, problemas diversos no relacionamento e problemas financeiros graves. Pode perceber. Ou todos, ou alguns, nunca é um só. Ou está estressado, ou está medicado, ou está acima do peso, ou está em pé de guerra na família, ou está com o nome sujo, está uma alma doente, destrói a pessoa. Então nós precisamos construir a nossa vida no dia a dia. Precisamos tomar decisões de construir uma vida, fala comigo, uma vida de verdade. Porque muitas pessoas estão apenas sobrevivendo. Muitas pessoas têm apenas um coração que bate, um pulmão que respira, mas não tem vida. Ela acorda todo dia amargurada, ela acorda todos os dias pesada, com angústia. Isso não é vida. Nós precisamos derrubar as fortalezas. Nós precisamos ser livres de verdade. Jesus veio para nos libertar. Por que eu estou aceitando continuar escravo? Se Ele já me libertou. Olha aqui no 9. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim. E grande angústia dominou Israel. Então os israelitas, fala comigo, clamaram. Vamos, pessoal, clamaram. Clamaram ao Senhor dizendo, temos pecado contra ti. Pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos baalinhos. Nossa, ninguém sabia, né? Olha como é que muitas pessoas fazem. Depois de perder, aí ela vai, aí a vida dela trava e as coisas param, ela vai falar, pequei. Depois de um monte de perda, ela reconhece que tinha ido longe demais, que pecou contra o Senhor, que se envolveu com muitos ídolos, deuses, e aqui que acontece, que é o pior de tudo, que é o que desgasta, frustra a vida da pessoa, que ela vive de recomeços. Está sempre recomeçando. Meu Deus, isso é muito difícil. Vive de recomeços. Casamento recomeçando. Vida profissional recomeçando. Ela vai, perde tudo. Aí tem que recomeçar. E o Senhor respondeu, quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas, os maronitas os oprimiram, e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles. Então, todas as vezes que esse povo aí oprimiu vocês, vocês clamaram a mim, ou seja, você foi atacado por uma doença, estava com uma pressão lá no seu trabalho, estava com uma crise aí no seu casamento, você clamou a Deus, Deus te respondeu. E eu libertei das mãos deles. Então o Senhor está mostrando, ó, toda vez que você me serviu com integridade, com seriedade, né, aquela situação foi mudada. Mas aí você volta. Então veja, olha só que maluquice. Aquele povo,
eles viram o poder do Senhor contra a vida daqueles povos. No entanto, eles foram e seguiram o exemplo daqueles povos que foram derrotados. Quantas pessoas, quantos cristãos que já foram libertos do mal, do pecado, do passado, e muitas vezes volta a fazer aquilo que um dia condenou, volta aquelas velhas obras que um dia ele falou, nossa, isso daqui é uma desgraça na minha vida, isso daqui não funciona na minha vida, isso daqui não tem sentido, eu tenho que ir para Jesus, eu tenho que mudar a minha vida. Aí daqui a pouco, um tempo, ela está fazendo a mesma coisa de novo. É inacreditável. Mas, 13, mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso, não os livrarei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Olha só como é que Deus lidou com essa situação, porque tem que também ter um choque. Senão fica assim, fica fácil, né? Senhor, me ajuda! Vamos lá, vamos tirar os inimigos, levantar alguém para guerrear, para conduzir esse exército. Aí eu vou lá e faço de novo. Então agora você clama aos deuses dos filisteus, clama lá aqueles deuses, clama aos Baalins. A gente falou esses dias do Elias, que fez fogo do céu descer, do povo que estava buscando Baal. Aí clama Baal, chama Baal então para te livrar do aperto. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor, nós pecamos. Tá bom, eu confesso, eu pequei. Faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia no meio deles e prestaram culto ao Senhor. E ele não pôde, olha como é que Deus é, né? Deus tem um coração mole. Olha só, vamos juntos. E ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Olha só, olha como que Deus é misericordioso. Dependendo se fosse a gente fala assim, agora vocês vão ver só. Você vai se danar agora, você vai se dar mal mesmo. Aí Deus olha, nossa, agora. Estão arrependidos, olha lá, estão tudo jejuando, estão orando, estão arrependidos. Tá, vou criar uma situação. Deus não pôde suportar o sofrimento de Israel. Olha só como é que Deus é bom. Aí a pessoa vai testando, sabe que está errado. Ou é o povo de Deus, é o povo de Israel, então eles sabem exatamente o que funciona. Todo mundo lá conhecia a Bíblia, todo mundo lá conhecia Moisés, todo mundo lá sabia do Abraão, todo mundo ali sabia do que era certo e do que era errado. No entanto, decidiu fazer o errado, quis seguir as suas próprias vontades. Beleza, segue. Aí quando dá tudo errado, fala assim, pequei. Sério? Então chega disso. Chega dessa vida, pessoal. Chega de cair no mesmo erro. Chega dessa vida de recomeços. É muito desgastante essa vida de recomeço. Eu lembro quando eu estava para tirar o AB, que eu fiz a prova acho que 3 ou 4 vezes. Na primeira vez que eu fiz a prova, olha que coisa, né? Na primeira vez que eu fiz a prova, eu fui para a segunda fase. Aí as outras 2 eu parei na primeira fase. Ou seja, eu tinha que estudar todas as matérias de novo para fazer de novo a mesma fase. Porque na segunda fase você só escolhe uma matéria para fazer. Então fica melhor, fica mais fácil, entre aspas. Mas aí eu falhava, não dava a quantidade de questões certas, eu tinha que voltar para o cursinho, pegar todos os livros de volta. E tem gente que faz assim. Ela endivida, ela fica com o nome sujo, ela perde crédito com as pessoas, aí tem que voltar. Tem que voltar. Ela vai, se relaciona com outra pessoa e se dá mal, e a família dela está vendo aquilo, aí depois ele se dá mal, quebra a cara, é traído, tal, aí tem que voltar. Que coisa desagradável. Uma vida de recomeços é muito desagradável. Veja que eles serviam a todos os deuses.
Mas quando dava o aperto, olha que maluco, né? A pessoa vai e dá em nó em goteira, e vai, e acontece. Não, porque agora eu vou dar conta. Vai, fez tudo, confiou em pessoas. Quando lá acaba com a vida, arrebenta com a vida, ela volta para a igreja. Ou seja, no fundo a pessoa sempre sabe qual é o lugar dela. No fundo a pessoa sempre sabe qual é o caminho. Mas alma doente, atitudes doentes. Então eles adoravam a todos os deuses. Eu li uns 6 deuses aqui para você. Mas na hora do aperto, clamava a Deus: pecamos, Senhor. Então muitos vivem assim, ó, com altos e baixos. E a vida vive assim, virando de cabeça para baixo. Ela tem que ficar voltando e fazendo e levando. E esse padrão, pessoal, precisa mudar. Porque esse padrão de se meter em problemas é uma lei da atração. Gente fofoqueira atrai fofoqueiro. Gente que reclamona, a gente atrai gente reclamona. Gente que vive de imagem atrai gente que vive de imagem. Por quê? Porque o problema está dentro. Tem que tratar, fala comigo, tem que tratar o interior. Fala comigo, a crise está no interior. Então, se eu não trato o meu interior, Deus restaura o meu casamento e eu volto a fazer o que desagrada a Deus. Eu volto a estragar com o meu casamento. Deus restaura o meu casamento e eu volto a fazer o que é errado novamente. Deus restaura a minha vida, eu volto a estragar com a minha vida. E eu preciso analisar os meus padrões. A pessoa vive comprando o que ela não precisa, ela vai ter que vender o que ela precisa. Quantas pessoas que foram, se endividaram, tal, depois teve que vender o carro, teve que vender a casa, ou seja, ela compra o que ela não precisa, ela faz de uma forma desregrada, depois ela tem que se desfazer daquilo que era importante, daquilo que ela precisa. Então, meus queridos, a gente precisa buscar essa cura. A gente precisa tomar as nossas decisões, a gente precisa curar a nossa alma. Desejo, oro, para que você tenha boa saúde, que seja bem sucedido em tudo que fizeres, assim como é próspera a sua alma. Então nós precisamos de uma alma próspera, de uma alma saudável, de uma alma forte, de uma alma cheia do Senhor Jesus. Do contrário, com uma alma doente, nós faremos as piores decisões, as piores escolhas da nossa vida. Então vamos nos alinhar ao Senhor, vamos tomar as nossas decisões, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza, com o seu propósito, com a sua mão no coração. Feche seus olhos, por gentileza. A sua alma precisa ser curada. Olha quantos exemplos que nós falamos hoje. Ouvindo tudo o que você ouviu, você chega a essa conclusão? Senhor, a minha alma precisa ser curada. Eu ainda sou crítico, eu ainda sou inconstante, eu ainda preciso de viver pela imagem, eu ainda não posso ter uma época boa na minha vida que eu vou lá e me saboto, eu vou lá e me endivido, eu vou lá, brigo com a minha família, eu vou lá e estrago com a minha saúde, eu vou lá e estrago com as coisas. Eu não posso ter um momento de paz que eu volto a buscar um conflito. Isso mostra uma alma doente. Eu não consigo aguardar o tempo das coisas, eu começo a me sentir um insignificante, eu começo a ver as pessoas tendo as coisas, e eu acho que a minha vida é a pior de todas, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não sei esperar o meu momento. Não é que eu tenho que me conformar, simplesmente eu tenho que esperar o meu momento, para não fazer burrada. É tão simples, mas não é. É tão claro, mas está oculto a muitas pessoas. Eu ainda deixo o meu emocional me governar, e aquele a quem eu obedeço se torna o meu Senhor. Então, se quem me domina é a minha alma, são as minhas vontades, e não o Senhor, a palavra, o Espírito Santo, então eu sou escravo desse Senhor, eu sou escravo dessas emoções, eu sou escravo de uma alma que ainda é forte, quando o Espírito precisa ser forte.
Então, meus queridos, fala com o Senhor hoje. Fale com o Senhor hoje, nesta noite. O que precisa ser curado na sua vida? Você ainda é uma pessoa que está sempre insegura, sempre numa defensiva. Você se sabota, você percebe que se sabota. Você é uma pessoa que ainda é pesada, é crítica. Quais seriam os seus dramas internos? Você ainda acredita que nunca vai ser para você, nunca vai chegar o seu momento, a sua hora? Você nasceu, você ouviu uma vida inteira dizendo que para você não ia dar certo, porque você não era o mais inteligente, porque você não nasceu num bom lugar, você não estudou numa boa escola, então você nunca acredita que você pode sonhar. Talvez você tenha tantos sonhos reprimidos, porque você se conformou que para você não ia dar certo, só para o outro. Porque eu sou assim, eu sou assado, eu não nasci em tal lugar, eu falo assim, eu tenho esse jeito, então por isso é um impedimento para que alguma coisa aconteça. Então será que ainda há crenças que precisam ser rompidas, mudadas, ressignificadas? Porque a gente tem falado disso. Enquanto nós acreditarmos em mentiras, elas vão ser verdades para nós. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O ladrão veio para me convencer de que não dá, não posso e não consigo. Mas Jesus veio para me dar vida em abundância. Jesus veio para me convencer que Ele pode, que eu posso ter uma vida sim, que eu posso sim pensar, que eu posso sonhar, que eu posso conquistar. Eu posso sim, eu posso, é para mim. Então qual a voz que eu ainda continuo ouvindo? A voz da alma, da impulsividade, das emoções, dos ataques, das críticas, que eu estou me sentindo rejeitado, estão me perseguindo, ou que eu sou livre? Jesus me fez livre, e se eu sou livre, eu não volto ao jugo da escravidão. Qual é a voz? Qual é a crença? Qual é o problema da alma que precisa ser curado? Toda a crise, a gente leu aqui no comecinho de Tiago. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? De onde vêm os problemas, as crises que tem aí na sua vida? Vem de dentro, não vem das paixões que guerreiam dentro de você? Então, de onde vem essa angústia? De onde vem essa coisa pesada que você não consegue relaxar, não consegue se soltar, não consegue se entregar de verdade? Vem das guerras internas. Enquanto nós não vencemos as guerras internas, nós nunca venceremos as guerras externas. Então nessa noite tome essa decisão. O que desperta sensações em você e faz você tomar decisões erradas? É o dinheiro, a falta do dinheiro, é o relacionamento que te desestabiliza? Quando você está bem com o seu marido, com a sua esposa, você está bem, mas quando você está mal com ele, você fica mal mesmo, você não maltrata todo mundo. É um relacionamento que te desestabiliza. Aí você age de uma forma impulsiva, autodestrutiva. É o dinheiro se torna o seu ídolo, o seu Deus. Quando você está com dinheiro, você está sorridente, simpático. Quando está com um problema financeiro, você está uma pilha. Então não aceita mais isso. Não aceita mais isso, em nome de Jesus. Nós vamos orar por libertação agora. Eu peço que você se revolte, se levante contra tudo aquilo que você sabe aí no seu coração, que o Espírito Santo está falando para você, não precisa mais viver dessa maneira, não precisa mais viver dessa forma autodestrutiva, não precisa mais viver de recomeços, não precisa viver na defensiva, você não precisa disso. Então ore agora, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, declare sobre a sua vida, eu declaro, Senhor, a libertação, meu Pai, eu declaro o domínio
próprio sobre a minha vida, eu declaro equilíbrio, Senhor, eu declaro maturidade, eu declaro uma segurança, Senhor, eu declaro uma visão, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu não sou escravo mais desse sentimento, Senhor, eu não sou escravo mais dessas armadilhas diabólicas que toda vez eu caía e eu vivia de recomeços. Agora eu boto um fim, eu coloco um fim nessa situação, eu repreendo em nome do Senhor Jesus toda cegueira, muitas vezes eu vou lá, eu faço escolhas erradas, eu não percebo, eu ajo no automático, na impulsividade, eu não aceito mais ficar carregando esses sentimentos diabólicos que muitas vezes estão aqui me escravizando, me consumindo por dentro, e eu estou imaginando o que estão falando, o que estão pensando, e muitas vezes não está acontecendo nada. Mas o diabo fica lá, estão falando de você, estão achando que você não consegue, que você não vai dar conta, estão criticando e muitas vezes não está acontecendo nada, mas as coisas estão lá no seu interior, porque as crises são internas. Então nós repreendemos agora em nome de Jesus todo sentimento maligno, Senhor, toda opressão, toda perturbação, tudo aquilo que escravizava a mente dessa pessoa, Senhor, que escravizava, que atrapalhava o casamento dela, atrapalhava os filhos, meu Deus, atrapalhava o trabalho, atrapalhava tudo que ela colocar as mãos, Senhor. Eu declaro agora, eu repreendo em nome do Senhor Jesus toda seta maligna, toda escravidão que ela tem ouvido, Senhor, talvez dos avós, dos pais, meu Deus, dela, de dificuldades, que como é que é um homem, como é a mulher, como é que é a vida, Senhor. Ela foi agarrando todas aquelas crenças contra o casamento, contra o sucesso na vida, contra o dinheiro, Senhor, tudo aquilo que tem escravizado, impedido que ela sonhe, para que ela conquiste coisas novas, impedido que ela seja plena no casamento dela, Senhor, nós repreendemos agora. Pega tudo que é seu da mente dela, do coração, da casa dela, da vida dela, nós repreendemos. Pega tudo que é seu, coloque a mão na sua cabeça, expulsa em nome de Jesus, e saia em nome de Jesus, e sai em nome de Jesus, e sai em nome de Jesus. Clame o sangue de Jesus sobre a sua vida. O sangue de Jesus tem poder sobre as nossas vidas, Senhor. O sangue de Jesus tem poder sobre as nossas mentes. O sangue de Jesus tem poder sobre o nosso coração. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente, Senhor. Eu declaro, eu tenho uma mente livre, Senhor. Eu tenho uma mente livre, eu não sou mais escravo da religião, escravo do medo, escravo, meu Pai, da imagem. Eu não sou mais escravo, meu Pai, eu sou livre no Senhor. Eu serei livre no meu relacionamento, eu serei livre para sonhar, eu serei livre para conquistar, eu serei livre, meu Pai, uma pessoa feliz, sorridente, plena, abençoada. Eu declaro a liberdade, Senhor, eu declaro a liberdade sobre a minha vida. Declare isso sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu peço que você pegue o seu propósito agora, e que você levante aos céus, e que você declare a mudança que você precisa, as áreas, as 3 coisas que você não aceita levar para 2025, que você tome essa decisão. Eu não aceito, Senhor. Eu declaro a mudança, eu declaro a manifestação do seu poder sobre a minha vida. Eu declaro saúde, eu declaro prosperidade, eu declaro uma alma liberta, uma alma livre, Senhor. Eu declaro crescimento, eu declaro progresso, eu declaro que tudo que eu colocar nas minhas mãos prospere. Eu declaro visão, discernimento, autoridade, eu declaro domínio próprio na minha vida, Senhor. Eu declaro uma consistência, meu Pai, do Senhor. Eu declaro, meu Pai, que o Senhor me ajude a ter essa consistência, para que eu não volte a fazer como esse povo, Senhor, que tão logo tinham paz, voltavam a fazer o que o Senhor reprova. Eu declaro a consistência na minha vida, eu declaro a saúde espiritual, a saúde emocional, a saúde física, a saúde financeira, a saúde familiar, a saúde conjugal, a saúde sentimental, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Deus, testemunhos. Eu declaro, meu Deus, libertação. Eu declaro, meu Pai, que essa pessoa termine esse ano, meu Pai,
como melhor da vida dela até então. Eu declaro, meu Pai, em nome de Jesus, que ela sai daqui curada, com uma alma próspera, com uma alma curada, sarada, liberta, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós declaramos, meu Pai, concordamos e te agradecemos porque cremos, meu Pai, porque o Senhor agradecia ao Pai, porque o Senhor sabia que já tinha sido respondido. Nós agradecemos o Senhor porque cremos na sua resposta sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.